vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. escuridão me diz
Olá, bom domingo a todos. É muito bom estar compartilhando a palavra do Senhor contigo, especialmente com você que está na sua casa, que não pode estar conosco nos nossos cultos públicos. Nós já retornamos, esse é o terceiro domingo após a quarentena que nós estamos nos reunindo presencialmente, mas nós estamos também transmitindo a palavra do Senhor que está sendo pregada nesse momento na nossa igreja, para que você que está em casa, impedido de estar conosco, também acompanhe a mensagem bíblica dessa semana. Nesse domingo, nós estamos dando início ao terceiro e último subtema da série Dias Melhores para Sempre. Nós já falamos sobre a paz acima das circunstâncias, a soberania de Deus, e nesse domingo nós estamos começando a falar sobre a certeza do cuidado divino. E para falar sobre essa certeza que todo crente precisa ter, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. É um salmo muito conhecido, talvez você já tenha lido algumas vezes esse salmo, mas eu gostaria de meditar nessa palavra contigo nesta semana, neste domingo. A palavra de Deus no Salmo 91 diz o seguinte, eu vou ler na versão NVI, a nova versão internacional, e você pode acompanhar aí da sua casa, de onde quer que você esteja, na sua Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra de Deus para nós neste domingo. E lendo essa palavra, lendo esse salmo, eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo para você uma pergunta. Como você tem reagido nesse tempo? Como você tem lidado com as incertezas da vida? Em meio a tantas incertezas, existe uma certeza que não pode faltar a um cristão, que é a certeza do cuidado divino, a certeza da providência do Senhor sobre a vida dos seus filhos. O Salmo 91 fala exatamente sobre isso, sobre a certeza do cuidado divino. O Salmo 91 descreve a confiança que todo crente precisa ter no Senhor, em meio a todo tipo de desafio. E é interessante que o salmista começa dizendo o seguinte, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Ou seja, esse salmo nos revela uma promessa feita àqueles que fazem do Senhor o seu abrigo, aqueles que têm no Senhor o seu refúgio, aqueles que confiam em Deus como a sua fonte de segurança, que depositam em Deus a sua fonte de estabilidade, de proteção. Não é uma promessa feita àqueles que desprezam o Senhor, aqueles que ignoram, que vivem uma vida completamente alheia ao Senhor, mas no momento de desespero, no momento de incerteza, de alguma forma, buscam em Deus uma solução para o seu problema. O que o texto está falando, ele está se referindo, é que quem é povo de Deus, quem confia no Senhor, quem deposita no Senhor a sua confiança, pode dizer essas palavras. E é interessante que mais à frente,
no versículo 9, ele vai reforçar essa ideia, dizendo: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, mal nenhum o atingirá. Há uma condição. Não é uma promessa feita a todos os seres humanos, mas é uma promessa feita ao povo de Deus. Mas esse salmo é muito conhecido, talvez até mesmo por pessoas que não fazem do Senhor o seu refúgio, a sua confiança. Quantas pessoas até mesmo encaram esse salmo como uma forma de amuleto, até mesmo como um mantra que vai, de alguma forma, proteger de todo o mal, vai nos proteger se simplesmente esse salmo for memorizado, recitado. E quem faz isso é como se a pessoa acreditasse que simplesmente ao recitar esse salmo, ao memorizar esse salmo, isso basta para que eu vivesse nesse mundo sem passar por nenhum tipo de problema. Quantas vezes, talvez eu esteja me dirigindo a pessoas que até mesmo já fizeram isso, ou você já viu pessoas que fazem isso, como, por exemplo, manter o Salmo 91 aberto na estante da sua casa. Como se aquilo ali fosse um elemento místico, como se houvesse poder no próprio Salmo para livrar aquela casa de todo o mal. Quantas pessoas possuem uma Bíblia na estante aberta no Salmo 91, mas talvez só conheça esse Salmo. Talvez a Bíblia esteja empoeirada, as outras folhas estejam intactas, nunca manuseadas. Conhecem o Salmo 91, mas não conhecem o Evangelho. Conhecem o Salmo 91, mas não conhecem o Deus do Salmo 91. Muitas pessoas acreditam nesse salmo como um remédio para olho grande, olho gordo, inveja. Encaram esse salmo como um elemento místico para a proteção contra doenças, contra a violência. Mas o Salmo 91, na verdade, ele está descrevendo a confiança que todo crente deve ter no Senhor. Ele não está falando, como muitos podem imaginar, que ao memorizar, recitar, manter aberto, esse salmo seria capaz, ou o próprio salmo seria capaz, de ser uma proteção contra todos os males. Talvez a raiz para esse entendimento equivocado a respeito do Salmo 91, ou o uso do Salmo 91, seja em uma teologia, e eu falo teologia entre aspas mesmo, uma teologia conhecida como a palavra de fé. Alguns chamam de palavra rema, que de alguma forma é um braço da teologia da prosperidade. E um dos pregadores mais populares ao difundir essa ideia é um homem chamado Kenneth Reagan. Para Reagan, embora o cristão seja humano, ele nunca deveria confessar o medo, pois o medo, para Reagan, o medo não provém de Deus. O medo não vem de dentro do cristão, e sim de fora. É algo que não deve existir no coração do crente, mas está no ambiente, nas circunstâncias, e de alguma forma atinge o cristão. O medo vem de fora. O medo como obra do diabo, que quer ter domínio sobre o cristão. Na opinião de Reagan, isso pode ser aplicado a respeito da dúvida, ou seja, o cristão não pode confessar suas dúvidas. Mesmo se ele tiver alguma dúvida, ele não pode confessar as suas dúvidas, pois a dúvida é do diabo e não pertence ao cristão. Outro motivo que levaria o cristão a perder a sua bênção, segundo esse pensamento, essa teologia da palavra de fé, outro motivo que levaria o cristão a perder sua bênção, segundo Reagan, seria fazer uma confissão errada, uma confissão de derrota, de que o fracasso e da supremacia do diabo sobre a vida dele.
A confissão correta é a que o cristão dá um testemunho de uma verdade que ele aceita. Testifica de alguma coisa que sabe e afirma em algo que ele crê. Reagan afirma que Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. É porque ele é Deus, é o Deus da fé. E todo cristão deve agir como Deus e chamar as coisas que não existem como se já existissem. Deus usa o poder das palavras, pois ele falou a palavra e então surgiu a terra, o reino vegetal, o reino animal, a lua, o sol, as estrelas e o universo. Então, esse autor, esse pregador, ele ensinava que o cristão, tudo aquilo que ele crer de todo o coração e declarar com sua boca, aquilo, o que ele crê, a obra seria realizada. Assim como Deus, através da palavra, trouxe à existência coisas que não existiam, o cristão agindo como Deus, declarando com sua boca e crendo com o coração algo que não existe, pela fé, ele pode trazer à existência. Pensando assim, por conta desse pensamento, muitos entendem que diante de um momento de incertezas, de um momento de perigo, simplesmente eu declarar o Salmo 91, eu posso trazer, em um momento de falta de segurança, trazer à existência a segurança. Diante de um momento de pandemia, e aqui fala sobre praga nenhuma vai te alcançar, diante de um momento de pandemia, eu posso trazer uma imunidade inexistente à existência sobre a minha vida, simplesmente porque eu declarei e criei de todo o coração e entendo que há poder nessa palavra de fé que eu declarei. Mas como conciliar essa teologia com a história dos cristãos do primeiro século? Homens como João Batista, que morreu decapitado. Como conciliar essa ideia com a história de homens como o autor de um hino muito conhecido? Esse hino está na maioria dos hinários tradicionais, como o cantor cristão, o hinário presbiteriano, o hinário para o culto cristão, vários hinários, se eu não me engano, talvez a harpa também tenha, um hino chamado Sou Feliz. O autor desse hino foi um homem que viveu em Chicago há muitos anos atrás, e ele perdeu seus bens no incêndio, o seu filho morre, e depois de perder o seu filho e perder os seus bens em um incêndio, ele perde suas filhas em um naufrágio. Ele perde todos os seus filhos. E, diante desse momento de dor, esse homem cristão compôs esse lindo hino que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Diante de um momento de perda, diante de um momento de tragédia, de desgraça, esse homem declara que, independente se é a paz maior que ele pode desfrutar ou a dor mais forte que ele sofrer, uma coisa ele sabe: o Senhor faz ele saber que ele é feliz com Jesus. Ele sempre é feliz com Jesus, independente se a paz ou se a dor. Como conciliar essa teologia da palavra de fé com a história de um hino do cantor cristão que foi composto aqui no Brasil? Aqueles que vêm de uma tradição batista vão conhecer esse hino. É um hino chamado Temos por Lutas Passado. Se eu não me engano, há uma versão que diz Vitória nas Lutas, alguma coisa assim. Mas ele é muito conhecido como Temos por Lutas Passado. Esse hino ele foi composto por crentes da primeira Igreja Batista de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, em uma época onde a Igreja Protestante era extremamente perseguida no Brasil. E esse hino ele foi composto por esses irmãos da primeira Igreja Batista de Niterói, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás,
quando eles compraram o terreno do seu templo. A igreja, ela começou como uma obra missionária, ela começou a crescer, o espaço onde eles se reuniam já estava pequeno, e com muito sacrifício, aqueles irmãos conseguiram comprar um terreno maior para a construção do seu novo templo. E eles não tinham recursos para construir o templo. O pastor da época, ele saiu pelas igrejas do estado do Rio de Janeiro, fazendo uma campanha, pedindo ofertas para arrecadar fundos para essa construção. Ele conseguiu contato também com igrejas dos Estados Unidos, que também fizeram doações para que o templo fosse construído. E, diante de muito sacrifício, aquela obra começou. E, enquanto aqueles irmãos trabalhavam na construção daquele templo, as pessoas passavam e xingavam, zombavam, ridicularizavam aqueles irmãos que estavam trabalhando com muito sacrifício na construção daquele templo. Aquelas pessoas eram insultadas. E depois de levantar uma boa parte daquela obra, uma forte tempestade chega à cidade de Niterói e uma das paredes principais do templo, ela cai, trazendo um grande dano para aquela obra. Como se isso não bastasse, a história conta que aquelas pessoas que insultavam aqueles irmãos atêm um fogo no que restou. E aqueles irmãos perdem tudo o que eles construíram. Eles perdem boa parte do seu trabalho e do recurso que já era escasso. E eles tiveram que recomeçar tudo do zero. E diante desse cenário, diante desse contexto, aqueles irmãos compõem um lindo louvor de adoração a Deus que diz: temos por lutas passado. Diante desse momento de sofrimento, de tragédia, nasce esse hino de louvor ao Senhor. Como conciliar esse hino? Como conciliar esse hino com essa teologia da palavra de fé? Será que nós temos mais fé do que esses irmãos? Como conciliar essa teologia com você, que hoje sofre a perda de um parente, de um amigo, diante desse vírus que está circulando no país, no mundo? Como conciliar essa teologia ou qualquer outra perda ou infortúnio que a vida trouxe a você? Só que, ao mesmo tempo, a gente olha para esse salmo e vemos uma promessa de livramento. Livramento de doenças, uma promessa de proteção, quando a gente vê no versículo 4 falando que o Senhor é nosso escudo, uma promessa do terror e das guerras, como nós vemos no versículo 5. No versículo 6, o autor vai falar que o Senhor ele nos protege da peste e da mortandade, e talvez eu esteja falando para pessoas que conhecem outras pessoas que morreram diante da peste que assola o mundo e nosso país. O texto fala, no versículo 7, que o Senhor nos protege das guerras, e talvez você olhe para a história e você vai ver cristãos que morreram em ambientes de guerra. Como conciliar essa teologia da palavra de fé diante da promessa que nós vemos nos versículos 8 e 9, da promessa até mesmo que Deus castigaria o ímpio e daria vida longa ao cristão diante da realidade de tantos crentes que morreram muito jovens. Como conciliar esse salmo com todo tipo de sofrimento e infortúnios que a vida traz a nós? Esse é o desafio para nós nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o salmista cita essas promessas que são direcionadas a um povo específico, aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Quem são essas pessoas? Deus, ele faz essas promessas, o salmista fala a respeito de promessas que o Senhor fez ao seu povo. E quem era o povo de Deus naquela época? A nação de Israel. Deus firmou uma aliança com o seu povo.
E naquela época, o povo de Deus era uma nação. Nós cremos em um Deus que se relaciona conosco através de pactos, através de alianças. E quando nós olhamos aqui para o Antigo Testamento, nós aprendemos a respeito do pacto firmado, que Deus firmou com a nação de Israel. Aquela época, como o povo de Deus era uma nação, era a nação que Deus escolheu para, através dela, desenvolver, trazer o seu plano redentor a toda a humanidade. Era importante que a nação de Israel, como uma nação política, um território, ela triunfasse. Era necessário que houvesse prosperidade àquela nação. Porque uma nação ela só pode ser vitoriosa se ela for próspera. As nações mais fortes que nós conhecemos são nações que são prósperas. As nações que passam dificuldades são as nações que não têm prosperidade. Então, não tem como imaginar uma nação vitoriosa sem que aquela nação seja próspera. Logo, Deus prometendo prosperidade a Israel, porque era necessário que Israel triunfasse, as pessoas que prosperavam também eram vistas como pessoas abençoadas por Deus. A prosperidade era um sinal da bênção de Deus. Para que uma nação seja forte, era necessário que aquela nação fosse próspera. E aprove ao Senhor designar aquela nação para o seu plano redentivo da humanidade. Logo, a prosperidade, naquele contexto, era um sinal de bênção. No decorrer da história, Deus foi estabelecendo os seus pactos, alianças com o seu povo. E assim como ele fez com Israel, o Senhor também estabeleceu uma nova aliança com o seu povo, que é a igreja, que somos nós. A igreja é uma continuação de Israel. Nós celebramos, há 2 semanas atrás, a ceia do Senhor. Em comunidade. Porque assim o Senhor ordenou. E o texto bíblico, quando a gente celebra, o texto diz, quando nós celebramos a ceia do Senhor, o texto diz: esta é a nova aliança, ou este é o novo pacto no meu sangue. Então nós temos um novo pacto em Cristo. Deus estabelece um novo pacto. E o povo de Deus não é mais uma nação, mas é um povo espiritual. Ele estabelece esse pacto, e nós não somos mais uma nação, nós não somos mais um povo territorial, uma nação política, mas um povo espiritual. Naquela época, na antiga aliança, havia sim uma promessa material específica de Deus para com seu povo, para que os planos de Deus, através daquele povo que viria o Salvador Jesus Cristo, se cumprisse. Mas quando nós olhamos para a nova aliança, olhamos, por exemplo, para Efésios 3:1, nós vemos o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que o Senhor, ele nos abençoou como um povo espiritual, ele nos abençoou na nova aliança com todas as bênçãos espirituais. Nós já somos herdeiros em Cristo de todas essas bênçãos. Isso não significa que Deus ele não pode e não nos abençoa na área material, na área física, com saúde, com proteção contra as doenças. Isso não significa que o Senhor não continua agindo e cuidando das áreas financeira, material, saúde, segurança. Ele continua cuidando disso tudo no meio do seu povo. Não é isso que eu estou falando, que o Senhor não está interessado e engajado em cuidar dessas áreas na nossa vida.
O que eu estou dizendo é que as bênçãos materiais são coisas que Deus pode nos dar, como Ele pode também não nos dar. Que já somos em Cristo herdeiros de todas as bênçãos espirituais e que tudo isso que nós podemos desfrutar de ordem física e material são mimos que o Senhor pode nos dar, mas que em Cristo nós já recebemos a nossa recompensa, que são todas as bênçãos espirituais. E essa não é, meus irmãos, uma interpretação minha. Talvez não seja. Talvez isso seja para você até mesmo desanimador. Mas eu gostaria de olhar para o Novo Testamento em dois momentos onde esse salmo ele é citado. A primeira citação que eu vejo aqui está lá no Evangelho de Mateus, quando no capítulo 4, a partir do versículo 5, esse salmo é citado, quando diz o seguinte: então o diabo o levou quem? Jesus, à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, o diabo cita um trecho do Salmo 91 para tentar Jesus. E o que Jesus diz a Satanás nesse momento? Versículo 7 de Mateus 4. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova. Em algumas versões, não tentarás o Senhor, o seu Deus. O que isso significa? Isso significa que o inimigo tentou Jesus usando esse salmo como muitos usam. Mas como Jesus respondeu? Dizendo que nós não devemos tentar contra Deus. O que o Senhor está dizendo, o que Jesus está dizendo? Que usar o Salmo 91 como Satanás usou, e infelizmente nós vemos muitas pessoas usando o Salmo 91 desse jeito nos dias de hoje, é tentar contra Deus. É tentar contra o Senhor. Só que existe mais um momento no Novo Testamento que esse salmo é usado. E nesse momento, nesse outro momento, ele é citado não mais por Satanás, mas pelo nosso Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, o Senhor ele vai citar o salmo, Lucas 10, a partir do versículo 19, o Senhor diz o seguinte: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu... Não, desculpa, verso 19. 18, vamos voltar ao 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque em seus nomes estarão escritos no céu. O que Jesus está falando aqui com essas pessoas? Ele está usando o Salmo 91, ele cita o Salmo 91, para falar sobre a vitória espiritual da igreja e falar sobre a salvação que nós temos garantida em seu nome. Ele se refere a esse salmo como a vitória espiritual da igreja sobre todo o mal, a vitória eterna que nós temos em Cristo. Nesse texto, nós encontramos o entendimento do Salmo 91 na perspectiva da nova aliança que nós temos em Cristo. Aí você me pergunta, então, esse salmo não tem aplicação nenhuma para o sofrimento e para as incertezas? Esse salmo não nos ensina nada diante de dias difíceis, como esse que nós estamos vivendo? Esse salmo não ensina nada a respeito do sofrimento? Também não é isso.
que eu estou falando. O que nós podemos aprender a partir desse salmo sobre o sofrimento e sobre os dias difíceis? Primeiro, não faça desse salmo simplesmente como um amuleto. Faça, na verdade, um exame da sua própria vida em momentos de sofrimento, porque momentos de sofrimento são propícios para isso. O próprio apóstolo Paulo, ele falou que quando ele era fraco, é que ele era forte, e que o amor de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse salmo. É que nós estamos sujeitos ao sofrimento. E, diante do sofrimento, nós precisamos fazer um exame da nossa própria vida. O quanto o sofrimento físico e material tem afetado a nossa fé, diante da certeza de que, em Cristo, nós já somos vitoriosos e já somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Segundo, diante desse salmo, diante de promessas materiais e físicas que o Senhor faz à nação de Israel, nós que somos o povo que estamos vivendo a nova aliança, nós que já assim, podemos viver na história diante do fato que Cristo já veio, morreu e ressuscitou por nós, nós podemos nos alegrar na certeza de que as promessas materiais são inferiores às promessas espirituais. Quando a sua fé está subjugada a questões transitórias como dinheiro, bens, pessoas, reconhecimento e sucesso, nós estamos, na verdade, perdendo a fé. Tudo isso, todas essas questões, um dia vão passar. E ter muito ou pouco dessas coisas, como dinheiro, bens, pessoas, reconhecimento, sucesso, não tem nenhum valor eterno. Nada disso possui valor eterno. E sobre aquilo que há valor eterno, nós já somos herdeiros em Cristo, e isso nos basta. Essas coisas, as bênçãos espirituais, essas sim possuem valor eterno. E mesmo que nos falte todas as outras coisas, aquilo que realmente importa, aquilo que possui valor eterno, nós já possuímos. A terceira certeza, a terceira resposta que esse salmo nos dá diante dos dias difíceis, diante das incertezas. Não coloque o seu coração em coisas materiais. E essa certeza é principalmente para você que talvez esteja seguro diante de um momento de insegurança. Você que esteja tranquilo em meio a toda insegurança que nós vivemos. Insegurança na área da saúde, insegurança econômica. O que eu digo para você, diante disso tudo, é que você não deve depositar a sua esperança na sua estabilidade presente, na sua estabilidade material, na sua estabilidade física. Nada disso possui nenhum valor eterno. E quando o salmista diz que, no versículo 1, que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, da mesma forma que ele se dirige à nação de Israel, esse texto se dirige a nós, Igreja de Cristo, o povo da nova aliança, nos dias de hoje. Quem são aqueles que descansam no Senhor? Aqueles que fazem parte do povo de Deus. Aqueles que estão sobre essa nova aliança, que estão pactuados com esse Deus. E diante da nova aliança, qual é a promessa de Deus para nós? São todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso, eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que talvez você tenha se decepcionado diante de uma compreensão equivocada do Salmo 91. Talvez tenha acreditado poder nesse salmo para te livrar
das ameaças físicas e materiais que você está sujeito durante esse tempo. Mas a certeza da providência espiritual de Deus, e não necessariamente sobre você, não deve te desanimar, mas encher o seu coração de esperança. Precisamos entender que esse Deus que nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, que nós nascemos pecadores e somos merecedores da condenação, mas ainda assim o Senhor nos amou, entregando Jesus Cristo para morrer por nós, que aquilo que Deus fez por nós, através do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo, é algo que ninguém poderia fazer e nós não éramos merecedores. E a partir disso, somos abençoados eternamente nas regiões celestiais. Logo, nós podemos descansar e nos satisfazer, nos alegrar nesse Deus, independente das circunstâncias. Há uma frase do pastor presbiteriano de Nova York, Tim Keller, que ele diz o seguinte, uma citação, que ele diz o seguinte: Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei meu filho em pedaços por você, e você tem medo de que eu não lhe dê o que você precisa? Deus cuida do seu povo. Assim como ele fez promessas a Israel, ele cuida de nós. Ele faz promessas específicas ao seu povo hoje, que é a igreja. Que somos eu e você que estamos em Cristo. Somos eu e você que abrigamos no esconderijo do Todo-Poderoso. É o Senhor quem cuida do seu povo do início ao fim. É o Senhor que guarda a nossa fé e traz segurança à nossa salvação. O que Deus está dizendo é que Ele, de fato, está cuidando de cada um de nós. Mas, acima do seu cuidado diante dos problemas físicos e materiais, o que o Senhor está dizendo para nós é que sofra o que eu sofrer, o que eu não posso duvidar é do cuidado dele sobre mim. É do seu cuidado e da certeza de que um dia eu estarei face a face com o Senhor na eternidade. Que sofrendo o que eu sofrer nesse mundo, o mal que venha, porventura, me atingir, independente disso, o Senhor continua cuidando de nós. E que sofrimento algum é maior do que a certeza e a glória que teremos na eternidade. Inclusive, Jesus Cristo, ele sofreu por nós, comunicando e se identificando com todo tipo de sofrimento que eu e você possamos ter nesse mundo. Mas na sua ressurreição, nós encontramos a certeza da vitória que realmente importa. A vitória espiritual da sua igreja, que é a única coisa que possui valor eterno. Então, ao olharmos para esse salmo e entendermos que eu e você estamos sujeitos ao sofrimento, isso não nos traz desânimo, mas enche o nosso coração de confiança diante de qualquer dificuldade. E sabendo que Cristo nos basta, que a vitória espiritual nos basta, ainda assim o Senhor nos ama de tal forma que Ele ainda assim nos abençoa na área material, na área física. E caso isso não ocorra, caso você venha sofrer algum tipo de dano, o Senhor continua cuidando de você. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra e pelo seu cuidado para conosco. Que, ao lermos esse salmo, o nosso coração seja cheio de alegria e de confiança no Senhor. Que jamais venhamos duvidar do seu cuidado diante do sofrimento, diante, Senhor Deus, dos problemas que enfrentamos nesse mundo. Mas que possamos olhar para o sofrimento e entender que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que perda nenhuma nesse mundo tem valor eterno. Porque a vitória que
que nós temos em Cristo Jesus, essa sim nos garante uma eternidade longe de todo sofrimento e de toda dor. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza. Se há pessoas, Senhor Deus, que escutam, que assistem essa mensagem, que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor abra o coração e a mente dessas pessoas e elas possam ter um encontro real e vivo contigo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e na semana que vem nós voltamos com a última mensagem dessa série, falando novamente sobre a certeza do cuidado divino. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana na presença do Senhor. E até semana que vem.